pessoal, tudo bem? Aqui é a Nayana que tá falando e eu estou aqui no meu primeiro vídeo. Esse vídeo é um primeiro vídeo, é um canal que eu tô criando, né? Para uma grande jornada. Então esse canal ele se chama Na Kombi com a Nay. E só que vocês, como podem ver, eu não estou numa Kombi ainda. Para te falar a verdade, eu nem tenho essa Kombi ainda. E aí eu estou dando início a esse projeto bem do começo mesmo. Então vai ser um grande, na verdade, um diário, onde a gente vai fazer, eu vou convidar vocês para que vocês possam fazer essa jornada junto comigo. Hoje eu tenho 55 anos, eu sou massoterapeuta, eu tenho um spa, eu tenho uma filha já de 27 anos, tenho uma cachorrinha de 10 anos. E hoje eu estou me permitindo ir em busca de um sonho, que é o sonho de... Que é um sonho de pegar a estrada, de viajar. Que seja o mundo, que seja daqui até Paranapiacaba, pegar a estrada e viajar e fazer fazer da estrada o meu quintal. Então, esse é o meu plano a partir de agora. Então, eu não tive essa oportunidade lá atrás, porque a gente segue um plano que a vida, que a família cria pra gente. Eu tentei andar dentro deste plano, mas não foi fácil. Claro que a vida da minha filha foi um sonho que eu realizei. Eu queria muito ser mãe. Meu sonho maior era mais ser mãe do que casar. Mas não se podia, né? Não se deveria. E aí eu tive essa filha, e aí eu tive essa jornada que para mim foi enriquecedora, foi muito importante para que eu me tornasse a mulher que eu me tornei hoje. Então, para mim, a maternidade foi muito importante. Mas eu uso esse sonho da estrada, eu tive que na época eu achava que era uma loucura, era algo que não existia, era algo muito que eu achava que só acontecia na minha cabeça. Até acontecer o advento aí da internet, do YouTube, e você vê que era possível, que pessoas viviam assim. Então, eu falei, caramba, isso pode acontecer, isso existe, as pessoas fazem isso. E aí eu pensei, mas eu ainda não estava pronta para isso. Eu estava ainda numa jornada muito difícil, muito complicada ainda. Que nos próximos vídeos, claro, eu vou poder trazer mais essa história para vocês. Mas nesse aqui é mais falando desse início, desse começo, para a gente poder começar junto essa jornada, para que vocês conheçam um pouquinho de quem é a Nayana, que hoje se tornou Nayana. Nem sempre fui essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Então aconteceu muita mudança, muita transformação. A maternidade foi uma, minha filha cresceu, hoje ela é uma mulher independente, tem a profissão dela, trabalha junto comigo sim, por escolha, por opção nossa, mas então hoje eu vejo, já tenho mais essa possibilidade, já estou mais com essa liberdade de poder seguir essa estrada, de fazer essa jornada, que em alguns momentos será sozinha, com a minha cachorrinha, pode ser em alguns momentos que ela me acompanhe, a gente não sabe ainda. Mas esse primeiro passo era criar esse primeiro vídeo, também quebrar esse tabu, quebrar esse medo, né? Talvez medo, receio, vergonha, timidez, eu não sei, mais um tabu a ser quebrado. E aí a gente seguir essa jornada aqui, fazendo com que vocês caminhem juntos e que também eu sinta essa força vinda também aí do outro lado. Mas é mais mesmo a minha vontade, é esse meu sonho. Independente do que venha acontecer, esse balanço da câmera é que a minha cachorrinha ela está deitada e ela está se mexendo e a câmera balança. É por isso que de vez em quando vai dar essa mexidinha. Então, eu quero, enquanto eu não tenho essa Kombi, porque eu quero que vocês me acompanhem nessa busca também, enquanto eu não tenho essa Kombi, eu não sei quanto tempo vai demorar. 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu ainda não sei.
Mas eu quero começar essa jornada assim, fazendo pequenas viagens, porque eu não posso me ausentar ainda, eu não tenho essa liberdade ainda de 100% livre ainda. Então, aos poucos eu vou construindo isso. Então, eu quero viajar para lugares próximos, eu não posso ficar muito tempo fora. Então, eu vou, volto, vou ficar alguns dias, volto, e aí vocês vão acompanhando nessa jornada também. Então, eu quero ir para pequenos lugares próximo a São Paulo, que eu moro em São Paulo, e aí eu quero fazer pequenas viagens, pequenos acampamentos, participar dessas feiras, desses eventos com as combis, e já começar a fazer essa pesquisa, né, de mercado, e eu quero pegar ela do começo mesmo, né, entender que essa Kombi, ela vai ser construída aqui nesse canal, desse primeiro vídeo. Então, a gente vai começar juntos, e aí aos poucos eu vou falando um pouco mais, né, sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha rotina aqui no spa, porque eu tenho um spa, eu tenho esse spa há mais ou menos, há 3 anos e meio, logo estamos fazendo 4 anos aqui no spa. Esse spa, para eu chegar até aqui, foi uma longa jornada, foi bem difícil, não foi fácil, mas eu consegui chegar aqui. Então foi onde me deu a virada. Eu sonhava com a Kombi, mas eu achava ainda distante. Mas ter o spa também era muito distante. Se exatamente 4 anos atrás, há exato 4 anos atrás, hoje eu acredito que é dia 15 de julho de 2026. Se 15 de julho de não vou saber se é 2022, é isso, né? Se você me falasse que eu teria um spa, dali a poucos meses eu não iria acreditar. Então, meu spa, ele nasceu em setembro. Foi a primeira assinatura do contrato, do aluguel aqui da casa. Foi em setembro. E em julho, se você falasse para mim, você vai ter um spa, daqui a alguns meses eu não iria acreditar. Então, quando eu pensei, se o spa funcionou, se aconteceu, por que a Kombi não vai funcionar? Por que pegar a estrada? Por que realizar de verdade esse sonho? Por que ele não vai acontecer? Se o spa aconteceu, a Kombi também vai acontecer. Então, eu não sei quanto tempo vai durar, vai demorar ainda. São alguns meses, não sei o que a vida tem aí reservando para mim. Mas eu estou muito animada. Então, eu resisti um pouco para fazer esse primeiro vídeo, eu tive um pouco de dificuldade. Aquela questão de você, né, criar... procrastinar, hoje não dá, hoje eu tenho isso para fazer, hoje eu tenho aquilo, mas aí eu falei, não dá mais para esperar. Quanto mais eu espero esse primeiro vídeo, mais a minha Kombi demora, mais a estrada, não é pela Kombi em si, a estrada, é essa liberdade que eu quero. E se você for perguntar, por que uma Kombi? Porque, né, eu acredito que porque foi o primeiro carro que meu pai teve, que eu vi, né, com 5 anos de idade. Meu pai, eu tinha 5 anos de idade, meu pai, ele teve 2 Kombis, uma Kombi de trabalho e uma de passeio. E o meu primeiro acampamento foi nessa Kombi azul, calcinha, em Ilhabela e depois em Itanhaém. Então, é essa lembrança que eu trago de criança, a gente acampando com meu pai, minhas irmãs, minha mãe, e a alegria, e eu dormia no motor da Kombi. Não era uma Kombi como existem essas Kombis homes hoje, não tem nada a ver com isso. Era uma Kombi normal. Meu pai, ele trabalhava com essa Kombi azul calcinha, ele trabalhava com ela para fazer tipo van, né? Que acho que antes nem existia van. Eu tô com 55 anos, a gente tá falando de 50 anos atrás. Meu Deus, é muito tempo, né? Pois é, então meu pai, ele fazia essas viagens, ele levava o pessoal pra praia, né? O pessoal alugava e ele levava. Então ele trabalhava com essa Kombi azul calcinha. A Kombi branca, ela era toda fechada e ele fazia carreto, né, as pessoas... Meu pai trabalhava numa fábrica de sola de sapato, então ele colocava mercadoria lá. Então, para ninguém ver, ele fechou toda a Kombi, para as pessoas não verem. Eu lembro dele fazendo isso na Kombi, revestindo ela por dentro, né? E eu entrava na Kombi e eu adorava. Então, acho que ficou isso na minha memória. E a estrada para mim é como se fosse minha casa. Se eu tô triste, é onde eu quero pegar uma estrada. Se eu tô feliz, eu quero pegar uma estrada. Se eu tô sabe, a pessoa que bebe na alegria e na tristeza, eu sou a estrada. Então,
eu queria fazer assim o meu quintal onde eu quisesse. Hoje o meu quintal vai ser assim, hoje o meu quintal vai ter um mar, hoje o meu quintal vai ter uma cachoeira, hoje o meu quintal vai ter um jardim. Tem pessoas que sonham com... Cada um tem o seu sonho, né? Mas tem pessoas que, a grande maioria, a gente sabe, é muito comum sonhar com um apartamento, uma varanda gourmet. Esse é o sonho mais básico, né? Eu não tenho esse sonho e eu demorei muito para entender que esse não era o meu sonho. Porque eu achava que loucura, como que a pessoa quer ter uma Kombi, quer viajar? Não dá status isso, né? As pessoas querem ter um carro legal, um carro, né, de marca. Mas esse também nunca foi meu sonho. E eu não entendia por quê. E eu me cobrava muito porque eu fiquei muito cansada, buscando coisas que eu não estava, que não era o que eu queria. Eu buscava coisas que eu não queria. E eu não entendia por que eu não conquistava aquilo, que era tão difícil conquistar. Porque na verdade não era aquilo que eu queria. Então eu demorei muitos anos, né? Porque eu fiquei muitos anos tentando me encaixar dentro de um cenário que não me cabia, que não era o meu cenário. E nada, claro, nada contra, cada um tem o seu sonho. Esse é o meu, é viajar numa Kombi. E aí um dia, nesse meu diário, né, antes de começar esse primeiro vídeo aqui, que vem essa jornada, e é um sonho que ele não foi da noite para o dia, muitos anos. Meu pai já faleceu há 2 anos. E aí, ele faleceu em São Paulo. E aí eu fiquei me perguntando, qual vai ser a primeira grande viagem? A minha primeira grande viagem. Se você me perguntar qual vai ser a sua primeira grande viagem, que a gente vai falar sobre isso também nos próximos vídeos. Mas eu já vou deixar registrado aqui nesse primeiro vídeo. A minha primeira grande viagem que eu quero fazer é ir com a Kombi até a cidade onde estão as cinzas do meu pai. Porque eu quero mostrar para ele que eu consegui. Porque, de fato, meu pai nunca acreditou muito em mim. E se eu falasse para ele que eu queria uma Kombi e viajar o mundo, ele não iria me apoiar com toda a certeza do mundo. Mas eu também não recebi o apoio aqui para o meu spa. E eu consegui. Então, mas eu quero ir porque eu tenho certeza que mesmo se aparentemente ele não apoiasse, lá no fundo eu acho que ele ficaria feliz. Então, as cinzas do meu pai estão lá onde ele nasceu. Numa cidade lá no interior da Bahia. E é para lá que eu quero fazer a minha primeira viagem. Para agradecer, porque ele que plantou essa semente dentro de mim. Eu sei que o meu pai também era um grande aventureiro. E eu acho que eu puxei muito isso dele também, né? Apesar da gente não se dar muito bem, assim, porque... E hoje eu entendo por quê. Porque ele não sabia lidar comigo. E talvez ele visse muito dele em mim. E acho que ele não sabia lidar. E tudo bem. E é pra lá que eu quero ir, nessa primeira viagem. É uma cidade próximo da região já da Chapada da Diamantina, que é um lugar que eu nasci também ali, mas eu vivi pouco lá, porque fui criada aqui em São Paulo, cresci em São Paulo e cheguei aqui com 4 anos de idade. Estou até hoje aqui em São Paulo. Claro, muitas viagens para Bahia, né? Já viajei muito para lá, já voltei na minha cidade que eu nasci. E eu quero ir com essa Kombi nessa cidade, eu quero ir na cidade que meu pai está, e que as cinzas dele, na verdade, estão. E também sentir um pouco, né, da minha história, porque a última vez que eu voltei lá foi
foi muito pesado, porque foi para levar as cinzas, então eu não foram dias muito de alegria. Então eu quero voltar lá com essa alegria que essa Kombi me trouxe quando eu era criança. E, e é um primeiro vídeo eu chorando, né? Mas eu tenho que ser verdadeira aqui, porque não faz sentido criar um vídeo. Ah, tá mexendo. Ela tá andando, por isso que tá balançando a câmera. Mas enfim, eu queria agradecer de uma forma simbólica, trazendo. Porque finalmente, depois de muitos anos de batalha, de luta, de no começo tentar me fazer ser amada pelo meu pai, foi uma jornada, querer ser amada por ele. E eu não me sentia amada por ele. Depois veio uma outra jornada, quando eu casei, e aí minha vida parece que virou de perna pro ar, e aí muitas, né, dificuldades de relacionamento, enfim. E aí depois outra jornada de criar filha. Quem tem filho sabe, e quem cria filho sozinho, porque eu criei a minha filha sozinha. Eu me separei, minha filha tinha 3 anos de idade. E aí eu fiquei sem nada, perdi tudo, e era eu e ela ali, ela pequenininha, e eu tive que... E foi essa jornada até muito pouco tempo. Então hoje, aos 55 anos, eu tô me sentindo mais confortável com o apoio dela. Tô me sentindo mais confortável para realizar esse sonho. E aí eu tô aqui, abrindo meu coração, dividindo com quem estiver disposto a me acompanhar aqui e a me seguir, né? E eu sei que vai ter muito esse negócio de me segue, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, acho que vai ter muito isso. Tem que começar já a ensaiar isso, né? Então, é isso. Tô aqui como me mostrando esse lado que às vezes nem sempre a gente pode fazer, porque quando você é mãe e quando você só tem você, a gente às vezes não pode muito mostrar suas fraquezas. Tem pessoas que olham e falam, como você é dura, como você é bruta. Eu ouvi isso essa semana. Mas é o que a gente tem que ser por fora pra gente seguir uma jornada sozinha e solitária. E é isso. Eu quero começar esse vídeo e nem vou pedir desculpas porque é a emoção. E pedir pra que vocês assistam. Eu quero trazer muitos vídeos com muito carinho, tem muito conteúdo, tem muita história pra contar. São 55 anos de muitas viradas, de muita batalha, de muitas conquistas, de muitas perdas e de muitos sonhos. Então, começar aos 55, recomeçar mais uma jornada aos 55 anos, pela primeira vez, me sentindo de verdade feliz. Porque as lágrimas aqui não são de tristeza, elas são de emoção. Então, começar esse primeiro, recomeçar tudo de novo aos 55, quando às vezes tem muita gente, né, querendo já descansar, eu tô cheia de projetos. Eu tenho muitos projetos, e um deles é esse. E eu achei que se eu fosse esperar para começar quando eu tivesse a Kombi, falei, não, vai ter que ser agora. Vai ter que ser agora. Porque quando me veio aquela ideia de... Quando eu comecei o spa, há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, nesse exato momento, nessa hora que eu tô fazendo, há 4 anos atrás, eu não acreditaria se alguém chegasse e falasse para mim, você vai ter um spa e vai ser muito bem sucedido. Eu não acreditaria. Porque exatamente 4 anos atrás eu não tinha a menor possibilidade, a mínima financeira de ter um spa. E de julho, agosto, setembro, em setembro eu estava assinando o contrato da locação aqui do spa. 2 meses e meio depois. Então é por isso que eu tô aqui, por isso que eu
não vou esperar comprar a Kombi, mas o canal é na Kombi com a Nai. Nai de Nayana. E na Kombi porque nós vamos viajar juntos. Na Kombi com a Nai, porque nós vamos viajar juntos. E eu quero que vocês me acompanhem, eu quero que vocês viajem junto comigo. E é isso. E aí eu vou... A previsão, a primeira... Essa é a grande viagem, porque terão pequenas viagens sem a Kombi, conhecendo lugares, conhecendo feiras, eventos, lojas, pessoas com experiências que já vivem na Kombi. Então eu vou acampar, eu vou fazer muitas coisas que realmente eu tenho vontade de fazer. Que é estar no meio da natureza, que é viver essa liberdade, mas ter o meu canto aqui para voltar, ter o meu trabalho aqui. E dizer que fazer esse primeiro vídeo tá sendo muito mais terapêutico, poder falar de coisas que eu nem podia imaginar que ia mexer tanto assim comigo. E posso ficar meio sem palavras, mas eu não tô sem assunto. É só às vezes sem palavras de saber como me expressar aqui, porque tanta coisa que eu tenho para falar para vocês e para mim mesma. Porque eu percebi, fazendo esse vídeo aqui agora, eu percebi que essa Kombi ela é muito mais do que uma simples Kombi. E eu nem tenho palavras para narrar isso. Não é só uma Kombi. Não é só a conquista de um bem. Não é um luxo. Não é uma aventura só. Tem uma história muito maior por trás disso, que tá vindo aqui para mim até... muito mais do que eu poderia imaginar. Não é só um vídeo para um canal no YouTube. É muito mais do que isso. É uma história bem maior do que eu poderia pensar mesmo. E para ser bem sincera, eu tô bem feliz de poder ter dado esse primeiro passo aqui. De plantar essa sementinha. Eu tô bem feliz mesmo. Eu queria fazer uma pausa para poder saber como que eu fechava o vídeo. Mas é isso, eu quero convidar vocês a embarcar na Kombi com a Nai. E que a gente possa... Isso é a nova jornada minha aí, que vocês estejam juntos, pessoas novas que eu vou ter a oportunidade de conhecer. É isso aí.